Diligência é uma busca minuciosa, é uma atenção muito grande. Então nós precisamos dar uma atenção mais minuciosa para as coisas que nós já temos ouvido. Porque o evangelho, meu irmão, tem gente buscando coisa nova, fica atrás de coisa nova, ai, eu preciso de algo novo. Não, algo novo está dentro daquilo que você já ouviu, só que não prestou atenção, só que não colocou em prática. A vida nova está dentro daquilo que Deus tem te falado todo culto aqui, mas você não está dando a devida atenção, não está pondo em prática. Então o que falta para nós hoje não é ouvir uma outra palavra, não é ouvir algo novo dentro do evangelho, é prestar atenção no que já tem sido falado para se colocar em prática. E eu estou percebendo que durante esses dias, como eu falei, você vai me ouvir batendo aqui nesse prego, que é essa mensagem que eu vou te dar a respeito do tempo hoje, porque as pessoas estão ouvindo, mas não estão entendendo. Ou se estão entendendo, está entrando por aqui e saindo por aqui, porque não estão colocando em prática. E isso é uma coisa tão séria, irmão, que isso aqui você vai prestar atenção no estudo que a gente vai fazer, você vai ver o quanto isso aqui toma conta da nossa vida, o quanto isso aqui tem a ver com a maneira que a gente tem vivido. Você vai perceber quantas pessoas estão se perdendo dentro dessa questão de remir o seu tempo. E o diabo está entrando aí, nessa questão, como muitos anos atrás ele fez, como lá no Velho Testamento ele já fez, ele continua fazendo hoje. Vamos lá? Efésios capítulo 5, verso 15. Em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como o quê? Sábios. 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de quem? Então são três coisas muito importantes que estão aqui nesse versículo, nos três versículos, né? A primeira no versículo 15, que eu comentei já aqui durante essa semana, até no domingo passado, se eu não me engano, eu falei um pouquinho a respeito disso, vede prudentemente como andais. O que é comandar? A maneira como você vive. Veja com prudência, não como nécios, mas como o quê? Sábios. O que é o nécio, pastor? Eu fui dar uma pesquisadinha aqui, porque no versículo 15 fala de nécio, mas lá no versículo 17 fala de insensato. Você sabia que tem diferença as duas coisas? Eu estava pesquisando e me falou muito forte isso aqui. O que é um nécio? Nécio é a pessoa sem instrução. É a pessoa que não foi informada a respeito de algo. Então olha para o pastor. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que nós não podemos andar como pessoas que não sabem, que não têm instrução, que não sabem o que está acontecendo. Como assim, pastor? Deus não culpa a pessoa que não sabe o que você sabe por andar da maneira que ela anda. Por acordar como um jumentinho e dormir como um cavalo. Me perdoe a expressão. Porque ela não tem instrução. Ela não sabe do mundo espiritual. Ela não consegue perceber o que é que está acontecendo. E nós, meus irmãos, nós que temos esse entendimento, meu irmão, Deus cobra de nós. Nós temos noção das coisas espirituais. Nós temos instrução sobre as coisas que estão acontecendo, do tempo que nós estamos vivendo. Meu irmão, você tem instrução. Você não pode andar como nécio. Você está sendo instruído pela palavra, você está sendo instruído pelo entendimento que Deus tem te dado, ao abrir a sua Bíblia, nos anos que você vem caminhando com Cristo. Você tem que discernir o tempo que nós estamos vivendo, você tem que discernir as coisas espirituais. Você não é uma pessoa que não sabe. E esse é o pior tipo de coisa, que cristãos que sabem, sábio é aquele que sabe. E está vivendo como nécio, como aquele que não sabe. O que ele diz aí? Vamos voltar de novo? Pelo que vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como o quê? Sábios. Ô, meu irmão, você tem instrução. Pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo ao nosso redor, olha o que está acontecendo nesse mundo. Você já viu muitas coisas no mundo espiritual, você sabe que o mundo espiritual existe, você sabe que o diabo existe, você sabe que Satanás não é uma fantasia. O diabo não é uma história da carochinha, um continho de fada. O demônio está aí, ele existe, ele está matando, ele está roubando, ele está destruindo. E aí, tendo em vista tudo isso, sabendo de tudo isso, tendo toda a instrução que nós estamos tendo, nós estamos agindo como nécio, como quem não tivesse instrução. E você vai ver que Deus está falando isso em relação ao tempo. O versículo 16, ele fala assim, volta no 15 rapidinho, ele diz, andar como, não como nécio, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. E aí vem aquela coisa que eu expliquei para você já essa semana, o que é a palavra remir, né? A palavra remir significa salvar, livrar, resgatar e até libertar. E Deus está falando sobre isso em relação ao tempo.
livrar, salvar, resgatar e libertar o quê? O quê? O tempo. Jesus fez isso por nós, pessoas, tirou a gente, livrou, libertou e salvou. E hoje nós temos que fazer isso pelo nosso tempo. Está prestando atenção, sim ou não? Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai livrar teu tempo, ninguém vai salvar teu tempo, ninguém vai resgatar teu tempo. Se você não aprender como um sábio, resgatar o seu tempo, salvar o seu tempo, você vai se perder nesses dias maus. Porque são dias maus. E quem não aprender isso aqui, eu vejo uma necessidade muito grande, o Espírito Santo está batendo nessa tecla conosco. Você não vai sobreviver esses dias maus. Só irá sobreviver esses dias maus quem souber livrar o seu tempo, quem souber resgatar o seu tempo, quem souber libertar o seu tempo das mãos do diabo. Porque o diabo, meu irmão, a estratégia dele hoje é essa. Se Deus está mandando salvar, é porque muito tempo está sendo perdido. Você só salva o que está se perdendo. Se Deus está mandando livrar, libertar, é porque tem muito tempo preso. Você só liberta o que está preso. E as pessoas não estão enxergando isso. Está agindo como nécio, como se não tivesse instrução. E pior são outros, como nós, aí é para nós, que é o que eu falo no versículo 17. Pelo que não sejais o quê? Insensato. O insensato ele é diferente do nécio. O nécio não tem instrução. E o insensato, pastor? O insensato é o que perdeu o bom senso. Ele tem instrução. Ele sabe, ele conhece, mas ele perdeu o juízo, ele ficou louco. Uma pessoa que sabe que não pode fazer uma coisa e faz, ela perdeu o quê? O juízo. Ela não está agindo de acordo com o que ela sabe. Então, o insensato, ele é pior que o nécio. O nécio, ele não tem instrução. O insensato é aquele que tem instrução e continua o quê? Fazendo. E ainda faz. Então, quem é o que tem instrução e faz? Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do quê? Do Senhor. E tudo isso está sendo falado em relação ao tempo. Não seja insensato, você tem que entender qual é a vontade de quem? Do Senhor. Como é que você tem que andar nesse mundo? Como é que você tem que fazer? Então presta atenção, vou voltar a bater nessa tecla que eu comecei na semana passada, em relação a remir o tempo. Então dias maus, se você olhar ao redor, você pode examinar e você vai ver, nós estamos vivendo dias maus, irmão. Estamos vendo mortes a todo tempo, acidentes a todo tempo. São dias em que você pode estar falando a última vez com uma pessoa e você não sabe. São dias em que você pode estar conversando hoje com uma pessoa e amanhã você não sabe se vai estar conversando. Está entendendo, sim ou não? São dias maus. São dias maus, são dias difíceis. São dias que se você vacilar, você perdeu. Você não pode se dar o luxo de escorregar, que você caiu. A Bíblia diz, aquele que está de pé, olhe que não caia. Toda hora tem gente caindo, toda hora tem gente morrendo, toda hora tem gente se perdendo, toda hora tem casamento acabando. São dias maus. E tudo isso tem a ver, sim, com o tempo. Eu estava ouvindo uma pregação, eu até queria colocá-la aqui, hoje não vai dar tempo, porque é um pouquinho extensa a parte que eu separei, mas eu vou colocá-la domingo que vem. Um dos maiores pregadores do mundo, um dos maiores pregadores que já passou aqui por essa terra, pastor Billy Graham. Billy Graham, ele tem uma pregação em relação ao tempo que ele fala algo tremendo. Ele fala que até, acho que 1830, se eu não me engano, o máximo que uma pessoa podia ser rápida na face dessa terra era o que um cavalo corresse. Porque não existia nada de transporte mais rápido do que um cavalo. Está entendendo, sim ou não? Isso só mudou em 1930, acho que não foi nem tão longe não, foi até mais recente. Mudou a partir de 1930, 1830, acho que 1930, quando criaram um motor mais rápido que um cavalo. Ele fala. E aí, motor de 2 cavalos, de 3 cavalos, enfim. Aí a coisa ficou mais rápida. Ele começa a comparar, antigamente, quanto tempo se levava para ir de um lugar ao outro, quanto tempo se demorava para ir de uma cidade a outra, era questão de muitos dias, até semanas se demorava, coisas que hoje nós demoramos horas para chegar. E ele falou assim, só que hoje as pessoas têm menos tempo do que os nossos pais que andavam a cavalo e charrete. Hoje o ser humano corre desenfreadamente. O que ele fazia demorava 2 semanas para chegar, hoje ele chega em 6 horas. Mas ele nunca teve tão sem tempo. Nunca teve tão sem tempo. Você não percebe uma coisa estranha nisso aí? Porque se as coisas ficaram mais rápidas, não era para a gente ter mais tempo?
Concorda comigo, sim ou não? Eu estava meditando nisso. Se tudo ficou mais rápido, era para a gente ter mais tempo. Poxa vida, antes você demorava uma semana para ir daqui num lugar a outro, hoje você, rapidinho, você já chegou, sobrou 3 dias aí, vamos supor que era 5 dias de viagem. Hoje você chega em 1, sobrou 4 dias. Sobrou ou não sobrou? O que você faz com os 4 dias? Não sei, porque chegou em um dia e ainda não consigo, ainda está faltando tempo, ainda está atrasado. É assim ou não é? Você falar com alguém, misericórdia, para ter uma resposta, você tinha que mandar uma carta, até essa carta chegar lá, esperar a resposta chegar para saber o que você ia fazer. Isso demorava mais de meses, sim ou não? Hoje você manda uma mensagem no WhatsApp, a pessoa te responde na hora. Você ganhou um mês. O que você fez com esse um mês que você ganhou? Nada, porque esse tempo, meus irmãos, se você entender comigo o que eu estou falando, você vai ver que isso é espiritual. Você vai ver que isso é muito espiritual. E a Bíblia fala olha para você ver, como é que vai chamar os últimos dias, ou o dia do julgamento, ou o final do mundo. A Bíblia chama de fim do quê? Exatamente, então o tempo está o quê? Acabando. Então a tendência é que o tempo esteja cada vez menor. Então presta atenção nisso aqui, que isso que eu estou te falando é muito profundo. Nós estamos chegando no fim dos tempos. Vai chegar um tempo que não vai mais haver tempo. Em todos os sentidos. Como assim, pastor? Não vai ter tempo mais para se arrepender, vai ser tarde demais para quem não tomou a decisão, vai ser tarde demais para quem não decidiu por Cristo, mas também vai ser uma ótima notícia, porque aí nós vamos entrar na eternidade. Ali não tem mais relógio, diga glória a Deus. Ali nós não estamos presos pelo tempo, ali o diabo não pode, meu irmão, prender o nosso tempo, porque nós somos salvos. Agora acabou o quê? O tempo não será mais contado, não vai ter mais dia, não vai ter mais hora, não vai ter mais nada. Ô, irmão, eu fico sonhando com isso. Eu só não tenho mais hora, não tenho mais dia, não tenho mais calendário, não tenho mais mês. Nós vamos chegar lá. Só que hoje, se você perceber, isso é muito espiritual. Por mais que o ser humano acelerou a sua vida, ele está cada dia mais sem tempo. Isso não é normal, porque fisicamente, logicamente falando, se você consegue fazer as coisas mais rápido, era que você tivesse mais tempo. Só que isso não está acontecendo. O que está acontecendo é cada vez que o ser humano consegue fazer as coisas mais rápido, ele fica cada vez mais sem tempo. Não tem algo espiritual aí? Tem, irmão. Tem uma estratégia diabólica, demoníaca, que não é de hoje que ela existe, de prender o tempo, de escravizar o tempo, de amarrar o tempo, de ocupar o tempo. Não é de hoje. Você vê ela em toda a Bíblia Sagrada, você vê essa estratégia do demônio. E quando você vai falar de Jesus para as pessoas, quando você vai lá fora, você começa a pregar Cristo, você percebe isso. Você vai perceber que uma das maiores resistências das pessoas é essa. Eu como pastor, você pode perguntar, como pastor eu vejo isso direto. Fulano, faz tempo que eu não te vejo na igreja, o que está acontecendo? Ah, pastor, não estou tendo. Fulano, você precisa estar ali, você precisa tirar o dia para poder ouvir a palavra, você precisa sentar lá, você precisa tirar um dia para se acertar com Deus, você precisa refletir sobre a tua vida, você precisa ver como é que está aí o teu caminho. Ah, então, pastor, mas está tão corrido e tal, não estou tendo tempo. Mentira. Sabe o que é isso? É alguém que está ainda como um nécio ou até pior, como um insensato. Porque o insensato, ele sabe, ele tem um conhecimento, mas ele não está colocando em prática. O sábio, presta atenção, o sábio é alguém que entendeu isso e ele luta para salvar o seu tempo. Ele luta e livra o seu tempo para oferecer a Deus. Ele batalha. Se você não sair daqui hoje já com esse entendimento de que você precisa lutar pelo teu tempo, para livrar seu tempo, para resgatar o teu tempo da mão do diabo, para libertar o seu tempo das coisas que querem ocupar ele todos os dias, para você ter tempo para Deus. Se você não sair daqui entendendo isso, você vai se perder nesses dias maus. Porque o que mais acontece hoje é isso. As igrejas estão cada vez mais vazias, porque as pessoas estão cada vez mais sem tempo. Irmão, o que eu falei essa semana, a pessoa não consegue salvar um dia da semana para estar na igreja. Isso não é normal. Não pode ser. Não pode ser uma coisa comum. Isso é insensatez, isso é cegueira. A pessoa não percebe que o tempo dela está dominado. Ela não está percebendo que o tempo dela está sendo ocupado, está sendo preso por coisas espirituais. Isso não é só coisa carnal, não. Tem nada a ver só com o seu relógio, não, irmão. Presta atenção.
Presta atenção, porque vai muito além disso. Existe um demônio aí. Existem demônios, eu digo até mais, fazendo isso. Prendendo, a pessoa não consegue livrar um dia da semana para estar na igreja. Não consegue livrar um momento do seu dia para estar na presença de Deus. Dentro de 24 horas, ela não consegue tirar meia hora, 1 hora para buscar Deus. O que é isso? Isso é demônio. São demônios agindo para que isso não aconteça. E nós estamos agindo como tolinhos, nécios, insensatos, bobinhos, como se tudo fosse a correria do dia a dia. Você não enxerga demônio roubando o seu tempo, não? Depois desse mês, você vai começar a enxergar, em nome de Jesus. Você vai começar a enxergar demônios roubando o seu tempo. Você vai começar a perceber o que eu estou mostrando para você aqui. Você vai começar a ver demônios aumentando a carga do seu tempo. Você vai aqui ali e alguém te empreende, alguém te segura. Você vai resolver um negócio que era para resolver em 5 minutos, você gasta 5 horas. Você vai no banco que era para resolver um negócio rápido, você fica lá não sei quantas horas. Você tem um problema que você tem que ir no médico, não sei o que, fazer não sei o que, você gasta não sei quanto tempo. E o tempo de Deus, para Deus, vai ficando cada vez menor. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? O povo de Deus não está enxergando, meu irmão. O demônio roubando o tempo deles. Roubando o nosso tempo. Falo porque isso acontece comigo também. Você tem que prestar atenção. Deus abriu a minha visão em relação a isso. E eu quero que você acorda para isso, igreja. Nós precisamos despertar. Nós estamos vivendo um momento, um tempo de disputa espiritual do nosso tempo. O diabo está fazendo de tudo para roubar o tempo da igreja. Uma igreja que não tem tempo para orar, uma igreja que não tem tempo para evangelizar, uma igreja que não tem tempo para falar de Jesus. É uma igreja que não vai fazer diferença nenhuma nessa terra. Então o que o diabo vai fazer? Vamos ocupar o tempo da igreja. A pessoa malemar vem no domingo na igreja, porque ela não tem tempo, ainda vem e sai correndo, pronto, cumprir minha obrigação. Que diferença vai se fazer dessa maneira? Então quanto mais teu tempo estiver ocupado para o diabo, está melhor. Não vai fazer diferença nenhuma. Você vai vir à igreja para cumprir uma obrigação, e se o pastor demorar um pouquinho mais, você vai ser daqueles que ainda vai ficar assim. O pastor está falando demais hoje. Nossa, está doido. Ai, está demorando muito esse culto. Ai, porque eu tenho que fazer isso, tenho que passar no mercado. Ai, o frango está lá. Ai, que o feijão está de molho. Ai, que isso e aquilo. E o diabo dando risada da sua cara, porque você está cada vez mais sem tempo. Ô, meu irmão, você sabe quando nós vamos fazer a diferença? Quando nós começarmos a lutar pelo nosso tempo, tirar ele da mão do diabo e colocar ele mais na mão de Deus. E oferecer mais tempo para quem? Para Deus. A gente lutar, mas tem que lutar. Estou falando para você, é uma guerra. Vamos entrar numa batalha esse mês. Uma guerra. Você tira daqui e põe mais tempo para Deus. Tira das coisas e põe mais tempo para quem? Para Deus. Meu irmão, você vai ver o que isso vai mudar na sua vida. Não dá mais tempo para Deus para você ver o que Ele faz. Espera mais na presença de Deus. Tenha mais tempo de oração, tenha mais tempo de meditação. Oferece mais tempo para Deus. Veja o que Ele faz na vida de uma pessoa que dá mais tempo para Ele. Eu estava pesquisando, isso serve para mim, tá? Eu fui o primeiro a ser, vamos dizer assim, estapeado por essa palavra. Estapeado, a verdade é essa. Um dos maiores pregadores que já existiram, aqueles que revolucionaram mesmo a terra enquanto estiveram vivos, o seu povo, o lugar onde estava o seu país, eram pessoas, irmãos. Eu estava vendo que no mínimo, John Wesley, Billy Graham, tem outros, não vou lembrar os nomes agora, passavam-se 3, 4 horas todos os dias em oração diante de Deus. Eu vou trazer, eu vou marcar nome por nome, vou trazer para você, vou mostrar para você que acha que é demais passar 1 hora aqui na igreja, 1h30. Pessoas que realmente fizeram a diferença foram gente que entenderam isso aqui, entenderam e fizeram isso aqui, ó. Não, vou tirar daqui e vou pôr aqui, para Deus. Vou tirar o meu tempo disso, vou dar para Deus. Vou tirar o meu tempo daquilo, vou dar para Deus. Vou tirar tempo de sono, se for preciso, vou dar para Deus. Esses Deus conseguiu fazer o que Deus queria fazer. Porque eles não ficaram presos, não deixaram o diabo, não deixaram Satanás prender e roubar o tempo deles. Quem está entendendo, diga amém. Olha quanto isso é sério. Vamos lá rapidinho para Mateus capítulo 7, verso 6. Mateus capítulo 7, versículo 6. Isso aqui eu falei durante a semana também. Nós tivemos uma reunião aqui com os irmãos que nos ajudam. Depois eu falei na quarta-feira um pouquinho. E eu vou falar hoje de novo.
Mateus capítulo 7, versículo 6. Em nome de Jesus. Mateus 7, 6. Mateus 7, 6. Diz assim: não deis aos cães as coisas o quê? Santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se, façam o quê? Vos despedacem. Então, quando eu estava falando a respeito disso, Jesus está dizendo para não dar aos porcos as pérolas, nem aos cães as coisas santas. O que significa isso, pastor? Pérolas são coisas de valor, né? E coisas santas, né? O nome já diz, são coisas consagradas a Deus. O que é dar aos porcos ou dar aos cães? É não saber o valor que aquilo tem. É dar uma coisa de muito valor para alguém que não vai aproveitar isso. Se você der pérolas para os porcos, o que eles vão fazer com elas? Eles não sabem o valor que elas têm. É pegar algo muito valoroso e colocar em algo ou em alguém que não vai aproveitar nada. E aí Deus falou no meu coração. Isso é o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Uma das coisas mais santas e preciosas que nós temos, meu irmão, de maior valor, é o nosso tempo. Aliás, se for ver, não é uma das não, é a maior, porque o nosso tempo é a nossa vida. E nós estamos pegando o nosso tempo e nós estamos colocando em coisas, nós estamos colocando em lugares que não vão nos acrescentar nada. Que nós estamos nada mais, nada menos, jogando fora o nosso tempo, agindo como necios, como nós vimos lá, quem não tem instrução, e muitas vezes, mesmo com instrução, agindo como insensato, que é sem juízo, que é louco. Por exemplo, o que eu falei, uma das maneiras de jogar pérolas aos porcos, isso aqui, ó. Eu falei que eu comentei de um irmão que me chamou a atenção no jejum que a gente fez dos 10 dias. Quem fez conosco? Quem teve nessa fé aí? E ele pegou e falou assim: pastor, eu não vou tirar só alimento, não. Ele falou assim: Deus me incomodou. Eu vou tirar o meu celular, o tempo que eu estava gastando aqui com o TikTok. Ele falou assim para mim, ele falou: pastor, quando tinha lá, sei lá, horário de almoço, eu chegava do serviço, estava de boa, eu pegava o celular e começava. Assim, de dedinho em dedinho, de videozinho em videozinho. E ele falou, quando pensar que não, já tinha passado 1 hora, 1h30, 2 horas, e eu nem tinha visto. Isso aqui nada mais é, irmão, do que jogar pérolas aos porcos. Dar coisas santas aos cães. E isso vai se voltar contra você. Vai ter consequência, pastor? Vai, porque o versículo diz assim, ó, versículo 6. Não deis aos cães coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem. E voltando-se, faça o quê? Os despedace. Porque aquilo que você está investindo, aquilo em que você está investindo algo precioso, está jogando fora, vai trazer para você uma consequência. Por isso você está vendo casamento se despedaçando, por isso você está vendo família se despedaçando, ministério se despedaçando. Por quê? Porque as pessoas estão pegando o que Deus deu, o seu tempo, e estão dando aos porcos, estão gastando com coisas, meu irmão, que não vai acrescentar em nada, estão jogando fora. Estão jogando fora. Por que muitos casamentos acabam? Veja, eu falo muito com casais em relação a isso. Veja você que é casado, qual foi a última vez que você saiu com o seu marido, com a sua esposa e tiveram um tempo juntos? Ai, não tem dinheiro, não precisa de dinheiro, nem que for para sentar na praça comer pipoca doce, daquela de R$1. Não tem dinheiro, então não come nada, fica só eu nos passarinhos. Mas fica junto, senta lá no banco da praça. Qual foi a última vez que você fez isso? Ai, pastor, não dá tempo, porque não tem tempo, porque não tem tempo, porque não tem tempo, porque não tem tempo. Não, o tempo tem. É que nós estamos pegando ele e colocando em muitas coisas, meu irmão, que não acrescentam em nada. Nós não estamos lutando para livrar o nosso tempo, nós estamos deixando o diabo ocupar. E o marido não tem tempo para a esposa não tem tempo para o marido. E não tem casamento nesses dias maus que resista a isso. E o diabo não vai muitas vezes começar escravizando o casamento. O diabo vai começar muitas vezes escravizando o quê? O tempo.
Eu vi muitos casamentos acabando porque o marido não tinha tempo para a esposa. A esposa chegava, o marido chegava à noite do trabalho, a esposa estava saindo para trabalhar. Aí o marido trabalhava à noite, a esposa chegava e o marido estava saindo para trabalhar. Aí ele trabalhava a noite inteira, chegava de manhã, a esposa estava saindo para trabalhar. Quanto que eles não se viam mais? Parecia dois estranhos. Eu saí. Era dois esquisitos dentro de casa, né? Já nem conversar mais, só igual você faz com o vizinho, né? Bom. Saí. Eu pergunto, qual é o casamento que aguenta isso? Não aguenta, irmão. Não resiste. Ai, pastor, porque não tem jeito, os dois precisam trabalhar. Vocês vão ter que fazer. Dá tempo. Vocês têm que salvar. É questão de vida ou morte. Ou você faz, dá tempo, senão você vai se perder nesse dia mal. Não sei, dá um jeito, se vira, dá os seus pulos. Eu lembro, sempre conto isso, que teve um tempo no ministério que a gente estava tão sobrecarregado no ministério, que eu já contei, eu cheguei a dormir no volante dentro da cidade, para você ter ideia. Do tamanho do cansaço e da sobrecarga que a gente estava. Dormir no volante dentro da cidade, 3 quarteirões da minha casa. Aquele dia só não aconteceu nada pior porque Deus colocou a mão. Eu bati na lixeira antes de bater no poste. Antes de bater no poste. Aí arranquei a lixeira. Antes de chegar no poste, o Espírito Santo me acordou. Isso não era para ter sido pior. E sabe o que a minha esposa fazia? Nós tínhamos todo dia, pelo menos 2 horas de programa de rádio, que ia até meia-noite, muitas vezes da meia-noite até 2 horas da manhã. Era frenético o negócio. Ela pegava, minha filha era bebezinha de colo, dando frio do jeito que está hoje. O que ela fazia? Ela pegava e ia para a rádio comigo. Eu estava lá fazendo um programa de rádio, ela estava do meu lado. Colocava, irmão, põe um louvor aí. Colocava o louvor para tocar, a gente ia conversar, a gente ia passar um tempo junto. Ela falou, foi a maneira que eu achei de ficar perto de você. Eu vou fazer isso. Para salvar, porque senão não dá, irmão. A gente conversava de madrugada. Passava o dia, não tinha hora para conversar, e a gente chegava em casa... Vamos dormir? Não, vamos conversar. Aí pegava, fazer um café, era 2 horas da manhã, nós estávamos lá, batendo papo. Mas isso salvou o quê? Casamento. Tem que fazer, meu irmão. Eu estou falando isso em relação primeiro a Deus, mas teus filhos, você que é pai hoje, vamos falar de nós como pais. Qual foi a última vez que você pegou teu filho para dar uma volta de bicicleta com ele? Qual foi a última vez que você pegou tua filha para levar no parquinho da pracinha? Não estou falando de coisa para gastar dinheiro, não. Ô, irmão, presta atenção, teu filho, ele não quer presente, ele quer presença. Isso faz diferença. O que vai ficar gravado na mente dele, não sai sei lá, o videogame que você deu de 10 mil para ele, não. Vai ficar gravado, foi o dia que você foi com ele soltar pipa, que você ensinou ele a subir na árvore, esse dia que você ensinou ele a andar de bicicleta. É isso. E tem pais, irmão, negligenciando isso. E deixa eu falar uma coisa para você que é pai, principalmente você que é pai, tem filho. Não adianta que o Senhor é insubstituível na vida do seu filho. Ninguém vai fazer isso que você tem que fazer. Não tem tempo, pastor, não tem tempo. Lá na frente, quando você acordar, você está sendo nécio, e insensato. Lá na frente, quando você acordar, você vai falar, puxa vida. Eu vejo o pastor Jaime. Vou falar isso para você porque ele fala para nós. Eu vou expor até uma coisa que dói muito nele quando ele fala. Eu escuto ele falar e eu percebo quanto dói. Ele fala, irmãos, ele fala para nós pastores, passe tempo com a família de vocês. Ele disse assim, irmãos, eu não tenho memórias, eu não lembro de momentos que eu tenho histórias para contar com os meus filhos. Os meus filhos têm mais histórias, memórias, momentos com os outros do que comigo. E você vê a dor que ele tem no coração dele, de tanta dedicação à obra de Deus. Mas ele falou, eu falhei nisso. Hoje eu tento compensar com os meus netos. Ele falou assim, mas faça isso, porque eu não lembro de ter falado, um dia nós fomos com o pai não sei aonde, vamos fazer não sei o que com o pai. Não tem. Mas por que? Não tem tempo? Não, porque está se lançando pérolas a quem? Aos porcos, irmão. Essa maldição, que é uma bênção, se você souber usar, mas é uma maldição, essa maldição do celular, as pessoas não se conversam mais dentro de casa. Não tem mais um momento à mesa, como se tinha antes.
Essa maldição desse celular. O pai não conversa mais com o filho não conversa mais com o pai. Joga a criança lá num canto, que esse negócio se esquece dela. Ela passa ali horas e horas e horas, e dias e dias e dias. Não vê a cor do sol. Então hoje, irmão, você tem que lutar para salvar esse tempo. Em relação a Deus em primeiro lugar, mas em relação à tua família, teu pai, tua mãe, teus filhos. Eu falei para vocês, alguns dias atrás nós tiramos um tempo aqui da igreja, foi uma semana que nós estivemos fora. E não foi só para descansar ou passear, aproveitamos para isso. Mas foi porque uma das tias da minha esposa estava desenganada pelos médicos. E aquilo me incomodou muito. Um dia, a mãe dela liga e fala assim, olha, o médico já desenganou, não tem mais o que fazer. E ela está aqui pedindo para conhecer sua filha. Minha filha já tem 6 anos. Nós íamos para cá há 6 anos praticamente. Minha filha tinha 6 meses. E muitos da família não conheceram minha filha. E aí ela pediu, olha, ela queria conhecer sua filha antes de morrer. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E isso me incomodou. Eu falei, tenta fazer uma chamada de vídeo e tal. Eu falei, nossa, mas peraí. Porque depois que morre, a gente arruma um tempo para ir lá no velório, não arruma? Ai, tem que ir, porque é o velório de fulano, e pega avião, e pega ônibus, e vai não sei aonde, e perde dia de serviço. Eu falei, não. Vamos lá. E graças a Deus que eu dei ouvido à voz de Deus, nós fomos lá, vimos, conversamos com ela, ela ainda estava lúcida, quando foi quarta-feira agora, ela partiu. Viu minha filha, você vê a alegria, poxa, ela viu, nossa, que bom conhecer tua filha, como ela é linda, isso, aquilo e tal, tal. Poxa vida. Quarta-feira agora, vê a notícia, ela partiu. Você está entendendo o que eu estou falando? Dá ou não dá para livrar tempo? Dá. Você tem que lutar, você tem que batalhar. Senão você vai ser negligente até com os seus. Tem filhos aqui agora, eu vou falar para vocês, eu não vou prolongar no horário, tem muito mais a falar, mas não vamos ter um mês todo aí. Tem filhos, por exemplo, que hoje é dia dos pais, tem filhos, meu irmão, que passa meses sem falar com o pai, sem falar com a mãe. Pelo amor de Deus, não faça isso. Ah, mas meu pai mora longe, minha mãe mora longe. Isso aqui que é uma maldição também pode ser uma bênção. Se você saber usar. Liga, pai, como é que o senhor está? Ô mãe, como é que a senhora está? Está entendendo, sim ou não? Não tem justificativa. Ai, não tenho tempo, pastor, está muito corrido. O dia que o pai foi embora, o dia que a mãe morrer. Quem já perdeu pai e mãe sabe o que eu estou falando. Você ia querer só mais um minutinho com ele. Você ia querer só mais um minutinho com ela. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Tem pai, tem filho que mora na mesma cidade, que mora às vezes até no mesmo bairro. E eu ouço isso muitas vezes, eu ouvi de vários pais. Pastor, meu filho mora na mesma cidade que eu. Já tem anos que ele não vem aqui na minha casa. Misericórdia, irmão. Coisa triste. Ai, não tem tempo, é que é tão corrida, é tanta correria. Não, não é. É que você não está sabendo livrar o seu tempo. Você está jogando suas pérolas aos porcos. Está jogando. Isso vai se voltar contra você. Vamos ler rapidinho o versículo 7, ele diz, pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. 8, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que pedindo pão seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo peixe lhe dará uma serpente? Olha o que eu disse aí no 11, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Diga a glória a Deus. E você vê que a continuação desse versículo, na verdade, essa passagem, ela é a continuação do versículo 6, né? De você não jogar fora as coisas de valor que Deus te deu. Por que nós estamos pedindo e nós não estamos recebendo? Por que nós não estamos recebendo? Porque nós não estamos tendo tempo nem para pedir. Pedir, dar-se-vos-á. Buscar, e o que vai acontecer? Você vai achar. Ah, por que eu não estou achando, pastor? Meu irmão, você não está buscando. Quanta gente tem dado a Deus um tempo miserável e está querendo de Deus coisas maravilhosas. Está querendo receber de Deus coisas lindas, extraordinárias, dando a Deus migalhas de tempo. Migalhas, é o que sobra, é o que Jesus falou para aquela mulher, é o que cai da mesa.
Ah, vamos ver, pastor, se der tempo, a hora que der, que não tiver mais nada. Jesus está lá assim, ó, no último na lista de prioridade. Se não tiver mais nada para fazer, se tiver isso, não tiver passando o jogo, se não tiver frio, se não tiver tão calor também, né, pastor? Porque não pode estar muito frio, mas também não pode estar muito calor. Se não tiver, o carro estiver bom, se estiver funcionando e tal, não tiver ninguém para me visitar, aí eu vou na igreja, aí eu vou falar com Jesus. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? E infelizmente, a gente dá risada, mas é assim que muita gente está fazendo. E ele diz assim, ó, pedi e dar-se-vos-á. O que busca, encontra. E o que bate, o quê? A porta se abre. O que nós estamos querendo de Deus? Então nós temos que oferecer mais a Ele. Porque se nós oferecermos, Ele vai nos dar. Ele diz assim, ó, se vós que sois maus, né? Sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bem aos que lhe pedirem. É o que eu falei para você. Veja a diferença que faz uma pessoa que entende isso aqui e começa a pegar o teu tempo daqui, desperdiçado, jogado fora, e dá ele para Deus. E começa a dar mais tempo para Deus. Veja o que vai acontecer na vida dessa pessoa. Eu espero que isso seja visto na sua vida. Amém? Vai ser visto na sua vida, em nome de Jesus. Escuta, entenda bem, eu já vou encerrar. Eu não estou dizendo aqui que você tem que deixar de trabalhar, você tem que deixar de estudar, você tem que deixar de fazer as suas coisas. Não. Eu sei que você tem que trabalhar, estou dizendo que todo mundo tem que ficar trancado dentro de um quarto, orando o dia inteiro. Não estou dizendo que todo mundo tem que ficar trancado dentro da igreja o dia inteiro. Não. Você tem as outras coisas para fazer, Deus sabe disso. E Deus quer fazer elas junto com você. Amém? Deus quer passar o dia com você no seu trabalho, Deus quer fazer as coisas que você tem que fazer nos seus estudos, tudo junto com você. Mas Ele quer primeiro que Ele seja o quê? Prioridade. Prioridade. Eu vi uma cena, talvez eu consiga mostrar para você aqui, hoje eu não preparei, mas um professor, ele pega um pote e ele pega algumas bolinhas de tênis e bastante pedrinhas assim de aquário. Aí ele fala assim para a pessoa lá que ele chamou para demonstração, né? Ele diz para ela, olha, pega essas pedrinhas de aquário e encha esse aquário e depois você vai colocar todas essas bolinhas de tênis e aí você vai tampar tudo e tem que caber tudo aí dentro. E a pessoa faz conforme ele falou. Ela pega primeiro e enche o aquário com as bolinhas, com as pedrinhas de aquário e o aquário enche até a tampa. E aí ele fala para ela, põe as bolinhas de tênis, ela não consegue colocar, não cabe. Aí ele falou assim, isso aqui é o problema de muita gente. Nós temos essas pedrinhas de aquário, representam muitas coisas que a gente tem que fazer. É trabalho de casa, é serviço, é aquilo outro e tal. Nós temos muita coisa para fazer. Ele falou assim, só que eu vou mostrar para você como todas elas cabem. Ele tira as pedrinhas de aquário, ele vem com as bolinhas de tênis e coloca as bolinhas de tênis primeiro. Elas são maiores. E elas cabem todas lá dentro. Depois ele pega aquele monte de pedrinha de aquário e joga lá dentro. E as pedrinhas de aquário vão se encaixando onde sobrou os espaços entre as bolinhas de tênis e cabe tudo certinho. Ele falou assim, ó, isso aqui é a má administração do tempo. Primeiro, as coisas mais importantes. Primeiro você põe as coisas maiores e mais importantes. As outras coisas vão se encaixar no seu devido lugar. É assim com Deus. Isso está na Bíblia. O homem só colocou em imagem, mas está na Bíblia onde? Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, as pedrinhas de aquário, vão se encaixar, irmão. A gente não enxerga. Está na Bíblia há tanto tempo, a gente não vê. A gente fica correndo atrás das pedrinhas de aquário e enche a nossa vida de tanta coisa. E o principal a gente não busca. E aí depois não tem tempo para o principal, não tem tempo para as coisas de Deus. E não sabe por que as coisas não se encaixam. E não se encaixa mesmo, porque essa é a estratégia do diabo, essa é a roda de hamster que o demônio fica colocando você dentro dela. Você correndo atrás do tempo e nunca consegue fazer nada. E corre para cá, e corre para lá, e corre para cá, e corre para lá. Como eu já falei aqui essa semana, eu já conversei com pessoas que não trabalhavam, não tinham emprego, não tinham filhos, não eram casados, e falou assim para mim, eu falei, por que não está vindo na igreja? Porque eu não tenho
Estou falando para você, diante do Espírito Santo, eu já ouvi isso. Falei, como? Não, mas é que é tanta coisa para fazer, que de manhã eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que pegar o cocô do cachorro, aí eu tenho que lavar a frente, aí eu tenho que varrer a folha que caiu do chão, aí a hora que eu entrei a folha caiu de novo, eu volto lá e caio de novo, aí quando eu vou ver não deu tempo de vir na igreja. Você está entendendo como que o diabo brinca com a cara das pessoas? Eu falei, meu amigo, quando você estiver casado, se você estiver estudando, se tiver filhos, o que você vai fazer então? Você não vai dormir. Você tem que esquecer, dormir, você tem que pegar as 8 horas de sono, tem que usar para poder dar conta do resto. Deus não está errado, irmão, o erro está em nós. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou ler rapidinho, Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Você viu o exemplo aí desse mês? Nós fizemos todos os dias 3 orações ao dia. Dá tempo, pastor? Claro que dá, irmão. Eu pergunto para você, vou fazer uma perguntinha para você. Você é mais ocupado que Daniel era? Você é mais ocupado que Daniel? Se você falar que sim, eu vou te desafiar. Hein? Eu vou desafiar você. Você é mais ocupado que Daniel? Você cuida de quantas cidades? Já começa por aí. Que o Daniel ele não cuidava de uma cidade só, não. Ele cuidava de várias. E na época do Daniel tinha um WhatsApp, tinha telefone, tinha carro, tinha moto. Então, já ganhei, né? Daniel era mais ocupado, não era? E Daniel orava quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. Você está entendendo que o problema não é material, não é natural. Você está entendendo que o problema é espiritual? Porque o diabo não conseguiu impedir ele. O que o diabo, através do tempo, né, ele administrava o seu tempo e 3 vezes ao dia ele orava. Mas o diabo ainda queria continuar impedindo ele de orar. É você e eu. Ainda bem que ele enxergava isso. E tem gente que não percebe isso, que o negócio é espiritual. É só para impedir você de buscar Deus. Agora, se você for firme e dizer, não, eu vou salvar o meu tempo, o diabo não vai conseguir. Diga glória a Deus. Então, continua. Eu não vou mais ficar mandando gravação para você, não. Mas você continua suas orações. Se você estava orando 3 vezes ao dia, continua. Continua orando. Continua buscando. Isso, se teve tempo, tem que continuar tendo tempo. Diga glória a Deus. Tem que continuar. Ele diz assim, Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. 40. Eu vou ler bem rapidinho. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E a resposta de Jesus para ela, respondendo Jesus, disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. 42. Mas só uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será. Esse aqui é um dos maiores exemplos do que está acontecendo hoje. De Jesus mostrando na prática como é que faz a coisa. Jesus mostrando na prática uma dona de casa que tinha coisa para fazer, que tinha seus afazeres, só que Jesus mostra aqui na prática o poder da questão da escolha. A Maria e a Marta, as duas podiam, tinham obrigações, as duas tinham necessidades, só que Maria faz o que nós deveríamos fazer. Ela escolhe a boa parte. O que é escolher a boa parte? Eu vou explicar para você, que é o propósito que vamos entrar esse mês. A boa parte é colocar Jesus em primeiro lugar, é escolher estar aos pés de Cristo. Não significa que Maria não ia fazer as outras coisas, mas ela deu prioridade a quem? A Jesus. E Marta deu prioridade às outras? São os 2 tipos de ser humano que nós estamos tendo hoje na face da terra. São os 2 tipos de pessoas que hoje estão vivendo na face dessa terra. A que prioriza Jesus, mas ela não deixa de fazer as outras coisas. Mas a que prioriza as outras coisas. E essa deixa de ouvir Jesus.
se você priorizar Jesus, você não vai deixar de fazer as outras coisas, pode ter certeza. Mas se você priorizar as outras coisas, meu irmão, você vai ficar ansioso. Você vai ficar afadigado, que Jesus vê isso em Marta e fala para ela. Fala, Marta, você não está percebendo o jeito que você está? Você está ansiosa, você está afadigada. Só que, Marta, uma coisa só é o que? Necessário. Isso é escolha, meu irmão, de cada um. Não queira colocar a culpa em ninguém, não é culpa dos seus filhos. Ah, porque minha vida é desse jeito, que a culpa é de não sei quem, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Não, irmão. A culpa é sua, a escolha é sua. Ninguém livra teu tempo, ninguém salva teu tempo, é você. É você que faz isso por você. Se você não tomar a decisão hoje de livrar o seu tempo para estar aos pés de Jesus, se você não salvar o teu tempo, não resgatar o teu tempo da mão do diabo, você vai viver ansioso, você vai viver afadigado. Você vai viver como Marta estava vivendo. É escolha de cada um. E hoje eu quero levar você a fazer essa escolha, a escolher a boa parte, a livrar o teu tempo da mão do diabo e falar, não, eu vou colocar o meu tempo na presença de Deus. Eu vou resgatar o meu tempo que o demônio roubou e tem roubado de mim, que eu estou entregando aos porcos, que eu estou entregando aos cães. E eu vou começar a colocar ele na presença de quem? De Deus. Começar a colocar ele na presença de Jesus. Veja os ralos de tempo que o diabo está usando na sua vida. Lá no Egito ele fez isso com o povo de Israel quando Moisés quis livrá-los. Ele apertou o serviço e disse, esse povo está ocioso, está tendo tempo demais, por isso que eles querem adorar a Deus. Vamos tirar o tempo deles. Hoje, meu irmão, tem muita coisa, são muitas telas, é o celular, é a Netflix, é a internet. A pessoa passa a madrugada inteira, série atrás de série, jogo atrás de jogo. Mas ela não consegue ter um tempo para buscar a Deus. Novela após novela. Como eu brinquei na quarta-feira. Ai, pastor, eu nem gosto de celular. Não gosto de celular, mas gosto de uma novelinha aqui só. Passa a tarde inteira atrás de novelinha. Irmão, aquilo é sujeira. Como eu falei, sempre, se você vê essas novelas, nunca é uma coisa séria. Sempre é o maldito do triângulo amoroso, né? É a pessoa que é casada com a outra, mas gosta da outra. Aí a pessoa começa a achar isso normal. Sempre é assim. Aí romantiza, ai meu Deus. Aí daqui a pouco está querendo que a outra, ai tomara que ela largue esse trem, casa com aquele que gosta dela. Aí você que é crente já está. É assim ou não é? Já começa a torcer. Ai, será que no próximo episódio já vai ficar com ele? Acorda, irmão, acorda. Nós estamos agindo como nécios e insensatos. E muito mais do que insensato do que honesto, que você tem instrução. Acorda para o que está acontecendo no mundo, acorda para o que está acontecendo aí fora. Acorda, veja. Eu estava falando esses dias das Olimpíadas, não parou só na mesa que fizeram de Jesus lá. Aquilo, irmão, não é só por fazer. Aquilo ali é lógico que é com propósito, é de propósito. E aí não passou daquilo, continuou. Eu falei assim, se eu fosse um atleta cristão, eu nem iria. Mas você sabe que depois eu me arrependi? Eu falei, tem que ir sim, tem que mostrar Jesus lá dentro. E começaram a mostrar Jesus lá dentro. Um começou a falar que Jesus era o caminho, o outro começou a ganhar, falou, dá glória para Deus, glorificado seja Deus. O outro começou a ganhar e começou a exaltar Jesus. O outro pegava um papelzinho e colocava assim, Jesus é o Senhor. Tinha jeito, né? Tem que ser feito, né? Falando em línguas, eu vi uma menina falando em línguas lá também. Tem que fazer isso, meu irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Em Libras, né? Libras também. Tem que ser falado. Mas você não está percebendo, irmão? Tem muita gente insensata aí. Acorda para você ver o que está acontecendo. Nós temos pouco tempo, irmão. E esse tempo tem que ser remido, tem que ser salvo, para que nós possamos entregar ele para Jesus, para que ele cumpra a nossa vida, o propósito dele. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem